Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria das restrições, que pode ser muito útil para sua fábrica. Ela foi criada pelo físico e professor israelense Eliyahu Goldratt, e ela foi popularizada pelo livro A Meta. É um livro sensacional, recomendo a todo mundo ler, mesmo quem não for, né, do meio industrial ali, porque essa, né, teoria ela tem aplicações em diversas áreas, basicamente em qualquer área. Esse livro ele foi escrito na forma de romance, então ele é bem tranquilo de ler, né? Nem parece um livro de negócios, mas ele introduz muitos conceitos extremamente importantes, né? Ele é a fundação da teoria das restrições aí, que basicamente, né, ela diz que todo sistema, né, toda fábrica, todo processo, enfim, tudo que você considera como um sistema, ele tem um fator limitante. Esse fator limitante é a sua restrição, daí o nome teoria das restrições, né? Alguns conhecem como gargalo, né? Gargalo é um termo mais popular para a fábrica, mas como a teoria ganhou um escopo muito grande, né, ele mudou um pouco, né, esse termo aí de gargalo para restrição, mas basicamente é a mesma coisa. Imagino que todo mundo aí na vida alguma vez já ouviu falar, a frase que toda corrente, né, a força da corrente é limitada pelo seu elo mais fraco. Basicamente a teoria das restrições, né, fala a mesma coisa, só que aplicada isso ao mundo dos negócios. Então, eu tenho um sistema, esse sistema ele tem entidades que são interligadas, ou seja, elas têm relação, nada é totalmente independente dentro de um sistema, então eu tenho dependência entre máquinas, entre processos, entre pessoas, entre produtos, entre insumos, matéria-prima, enfim, tudo ali está, né, interligado, uma coisa é dependente da outra, e aí aquele que for a minha entidade, né, o meu processo, enfim, minha atividade, que for a mais limitante, ela vai ser a restrição do meu sistema. E, consequentemente, ela vai ser a restrição da minha empresa, da minha fábrica. Então, se eu tiver, né, por exemplo, na minha fábrica, 10 máquinas, 9 dessas máquinas trabalham super rápido e conseguem, né, fazer 100 produtos por hora. Porém, todos os produtos passam, né, por essas, simplificando aqui, todos os produtos passam por essas 100 máquinas, por essas 10 máquinas, desculpa, e essas 9 máquinas fazem 100 produtos por hora, mas tem uma máquina que ela só consegue fazer 10 produtos por hora. Qual que vai ser a produtividade da minha fábrica? Quando a gente está falando de teoria das restrições, o termo throughput vai aparecer bastante. Qual que é o meu throughput da minha fábrica? É 10, né? Ou seja, é a produtividade do meu elo mais fraco, da minha restrição, do meu gargalo. Então nada adianta eu ir lá e comprar máquinas, né, mais sofisticadas para os outros processos, se eu continuar dependendo daquela máquina ali, que ela só consegue entregar 10. Então, muitas vezes, o que acontece, né, principalmente nas áreas, no pessoal de PCP, pessoal de melhoria contínua, eles estão buscando sempre melhorar, eles fazem melhorias, eles implementam projetos legais, né, as coisas dão certo, porém no final do mês aquilo não tem um resultado no faturamento da empresa, né? Na produção final, não tem o resultado financeiro esperado. Por quê? Porque às vezes ele está focando a melhoria dele em algo que não é a restrição do sistema. Então nada adianta, por exemplo, eu pegar uma máquina dessa que produz 100 por hora e transformar ela numa máquina que produz 200 por hora, se aquela minha outra máquina lá só produz 10 por hora e eu tenho que passar por ela. Nada adianta isso. Então não adianta eu botar todas as máquinas para produzir o tempo todo, até porque vai começar a acumular demais, né, estoque logo antes daquela minha máquina ali que tem 10 e depois dela vai faltar, né, estoque. Então, depois do gargalo, a minha produção vai ser 10 por hora, não adianta, porque é aquilo ali que eu vou conseguir entregar para o próximo processo. A gente tem sempre que buscar dessa maneira identificar o gargalo, né? A primeira coisa, o primeiro passo é identificar o gargalo. Qual que é a restrição na minha fábrica?
O que é que está atrasando tudo? Às vezes não vai ser uma máquina em si. Às vezes a restrição é o processo de compras, porque ele não está fornecendo os insumos suficientes para eu conseguir produzir aquilo que eu preciso produzir, né? Entregar os pedidos que eu preciso entregar, né? Aquilo que eu vendi. Enfim, a restrição, o gargalo, ele pode estar nas vendas, né? Às vezes a produção está lá, tem capacidade, enfim, mas o pessoal não está conseguindo, das vendas, não está conseguindo trazer pedido suficiente para aquela produção rodar bem ali. Então, não necessariamente vai ser uma máquina, pode ser uma pessoa, enfim, algum processo de aprovação que tem, algum gerente ali precisa de alguma aprovação de alguém sempre, e esse alguém que precisa de aprovar, vamos supor, uma ordem de produção, às vezes ele não está disponível no momento que deveria estar, e aí essa ordem de produção vai ser atrasada. Tudo isso a gente tem que analisar, né? Na grande maioria das vezes vai estar em alguma máquina, em algum processo, em alguma atividade, mas a gente tem que analisar como um todo. Não adianta eu tentar fazer melhorias locais, né? Aquela mesma coisa. Não adianta eu tentar melhorar algo que está, né, que não é a minha restrição, não é o meu gargalo. Não adianta eu tentar aumentar a produtividade daquela máquina lá que produz 100 por hora. Eu preciso pensar globalmente. A teoria das restrições fala isso claramente. Eu preciso pensar sempre de maneira global. Eu preciso fazer uma melhoria global. A única melhoria que importa é a melhoria na minha restrição, ou seja, no meu gargalo. Essa teoria das restrições ela ficou muito famosa, né, mundialmente com esse livro e depois com outros livros que esse autor lançou, principalmente para as outras áreas, né? Então hoje a gente tem aplicações na área de projetos, a gente tem aplicação na área de vendas, de marketing, enfim, é algo que é muito legal, muito amplo e que nem tanta gente conhece assim, né? Mas que pode ser o diferencial para você conseguir aumentar realmente o que importa da sua empresa, né? No caso, o seu faturamento, o seu lucro lá. A meta, né? O nome do livro, ele fala claramente isso no livro, que a meta de toda empresa é ganhar dinheiro. A meta não é produzir ali aquele produto com uma produtividade um pouco maior. Não, eu não quero saber tipo de algo localmente, eu quero saber de algo global. A meta, no final das contas, é ganhar dinheiro. E o que às vezes é um ponto de conflito, né? Um ponto dos gerentes, né? O pessoal que está na produção ali, o pessoal que está planejando a produção, o pessoal que está executando a produção, muitas vezes eles não conseguem ter essa ligação do trabalho que eles estão fazendo com essa meta global da empresa. Então, a teoria das restrições ela busca trazer uma conexão entre essas duas coisas, né? Todo mundo sabe, né, pelo coração, que eu preciso ganhar dinheiro na minha fábrica. Não adianta, se a fábrica não ganhar dinheiro, né, se a minha empresa não ganhar dinheiro, não vai para frente. Porém, aquela pessoa que está lá dentro da fábrica, que está planejando a produção, muitas vezes ele não sabe como que ele pode fazer com o trabalho dele para que a sua fábrica ganhe mais dinheiro. Então, esse gap que a teoria das restrições busca preencher. Fazer essa conexão. Olha, como que você que está controlando a sua produção, que está planejando a sua produção, como que você do PCP pode fazer para a sua empresa ganhar mais dinheiro? Você tem que identificar a restrição da empresa, a restrição global. A restrição nem sempre, como eu falei, está na produção em si, mas na maioria das vezes numa fábrica ela vai estar na produção. E é ali que você tem que buscar, né, maneiras de identificar esse gargalo e explorar aquele gargalo de uma maneira totalmente focada, né? Então, enquanto eu não conseguir elevar esse gargalo, ou seja, melhorar esse gargalo aí e fazer com que ele não seja mais o gargalo da empresa, nada mais importa. Eu preciso elevar esse gargalo. Então, tudo tem que estar subordinado a esse gargalo. Quando eu conseguir elevar o gargalo, aí sim eu vou procurar o próximo gargalo e vou repetir esse processo. É um processo de melhoria contínua, mas focado em melhoria global, focado em restrições, focado em gargalos. E como que eu identifico gargalos? Não existe, né,
uma maneira totalmente única, direta, mas existem muitas pistas de como você pode, né, identificar isso aí. Obviamente, se você tiver todos os seus tempos cronometrados, todos os seus produtos, souber exatamente quanto que cada processo, cada etapa de cada produto, cada atividade gasta, a capacidade de cada máquina, de cada recurso, enfim, você consegue, né, matematicamente identificar o gargalo ali, enfim, você consegue identificar qual que é aquele recurso que vai estar mais sobrecarregado ali. Nem sempre é o recurso que tem a menor capacidade de produzir por hora, porque nem a gente sabe que numa fábrica nem tudo passa por todos os recursos. Às vezes o mix de produto é tão grande e o mix também de variedade de recursos, de atividades, de processos é tão grande que é muito difícil de você identificar isso matematicamente dizendo, mas se você tiver todos esses dados você consegue. E a outra maneira, né, que é um pouco mais fácil, é simplesmente você rodar dentro da fábrica e começar a identificar onde é que o meu WIP, né, ou seja, meu Work in Progress, o meu estoque em processo, ele está se acumulando. Ali, provavelmente você está tendo um gargalo. Não quer dizer que todo lugar onde, né, tem processo esperando, tem material esperando para ser processado, vai ser um gargalo global da empresa, mas ali já é um indicador de que aquilo ali pode ser um gargalo. Por quê? É aquilo que a gente falou, né? Vamos supor que você tem uma máquina que produz 100 por hora e logo depois tem uma máquina que produz 10 por hora. Essa máquina que produz 100 por hora, se ela estiver bem alimentada, né, antes dela, a gente sempre tem que analisar isso também, mas se ela estiver bem alimentada dentro dela, ela vai produzir 100 por hora e a próxima só vai pegar 10 por hora. Então, a cada hora vai acumular 90 mais ali, né, de estoque em processo ali, de WIP na frente, né, ou seja, anteriormente a essa máquina que é a minha restrição, que é o meu gargalo. Então a gente pode, né, identificar de uma maneira fácil, rodando no chão de fábrica, vendo lá onde que se acumula uma pilha muito grande de WIP, e ali a gente consegue ter uma noção bem melhor de como que eu posso, né, já identificar o meu gargalo e explorar esse gargalo. E como que eu faço para explorar o meu gargalo? O primeiro momento é garantir que ele nunca pare, né? Ou seja, ele não pode ficar desalimentado, ele não pode ter, vamos dizer, horário de almoço. Você vai colocar alguém lá para revezar e ficar naquele gargalo ali no horário de almoço, você vai aumentar um turno, você vai tentar conseguir uma outra máquina que faça o mesmo processo em paralelo. Enfim, tem várias formas de você explorar isso. Isso depende muito da sua fábrica, do seu segmento, do seu tipo de produto, mas são maneiras aí que você tem de explorar e elevar esse gargalo aí para você conseguir aumentar a produtividade da sua fábrica, ok? Bom, se você tiver dúvidas, pode, né, mandar aqui. Esse é um tema que eu gosto bastante, a teoria das restrições. É um tema que eu estudo bastante e a gente vai ter mais vídeos aí sobre esse assunto. É um assunto que tem relativamente pouca literatura, né? A gente não tem tanto material assim na internet. Então, com esses vídeos aqui, eu quero buscar aí preencher esse gap aí que a gente tem sobre esse assunto tão legal, tão interessante e tão útil, né? O principal é que ele é muito útil para todo tipo de empresa. Beleza? Um abraço, galera. Tchau, tchau.